motivo é uma só: nós temos a capacidade de amar. E amar é uma direção de dentro para fora. Amar é uma direção que vai do interior, daquela bússola interna, para fora, o mundo, as pessoas. E não deve ter retorno como interesse pessoal. Claro que aquele que é grato pode nos endereçar votos de paz, contribuição, nenhum problema. Mas no interesse pessoal de lucrar com alguma coisa, o ato de amar não tem qualquer vínculo. Ele é um estado de doação permanente, de entrega e de satisfação com aquilo que se faz, não com aquilo que se recebe. A própria palavra existir já mostra que o ato de existir é sair de si. Existir é sair de si. Eu costumo brincar assim dizendo: existe uma grande diferença entre insistir e existir. A pessoa que insiste, ela pensa em si. A pessoa que existe, ela está para o outro. Porque, por exemplo, o filho quer sair no final de semana e quer o carro do pai. O que é que ele faz? Ele insiste, persegue o pai. A mim empresta o carro, por favor. Ele insiste, porque ele está pensando nele. Mas quando a pessoa existe, ela está para o outro. O que ela sabe, ela dá, ela distribui, ela reparte. E isso é que é existir. Portanto, a pessoa que não atua no mundo entregando-se a ele com as suas aptidões, ela não existe. Fica uma vida insossa, sem graça, né? Então, é essa a nossa diferença para os animais. E a partir daí, quando nós afastamo-nos desse sentido fundamental, que é o sentido existencial, que Jesus chamou de o reino dos céus, ou o reino de Deus. Essa proposta de Jesus, usando esse termo, o reino de Deus, ou o reino dos céus, representa o elemento essencial, imaterial, do sentido da nossa vida. Ele falou: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado de acréscimo. Olha que interessante. Então, que nós busquemos sempre esse reino que está dentro de nós. O que ele é? Ele é uma bússola orientadora sobre o que devemos fazer de melhor na nossa vida. E frequentemente nós descobrimos isso em psicoterapia. Portanto, uma psicoterapia orientada para o espiritual é fundamental para que possamos descobrir o nosso lugar no mundo, o nosso papel na existência, como sair de nós. Porque, caso contrário, ficaremos insistindo dentro de nós, num estado neurótico, aquilo que podemos obter dos outros. E é isso que é o processo neurótico, como vamos agora já estudar. Então, a depressão está aqui, ó. O núcleo sadio, também conhecido como o reino de Deus, proposto por Jesus, ou o inconsciente noético, que é um termo utilizado pela psicologia espiritual para dar conhecimento àquele estado interno que nós possuímos, de onde podemos tirar todas as ferramentas saudáveis para mudar as nossas situações desagradáveis.
Todos nós, sem exceção, temos esse recurso interno. Jesus denominou de o reino de Deus. É um lugar no nosso interior que nós chamamos aqui antes de dimensão espiritual, onde estão localizados todos os recursos ou mananciais luminosos que nós desconhecemos. Se nós não descobrirmos esses recursos, teremos uma vida muito complexa e difícil, voltada para os vícios, para a ociosidade, para o desinteresse, a desmotivação. Mas quando descobrimos esse reino, essa bússola, ou esse inconsciente que está ali guardado, sem a nossa percepção, mas que quando nós percebemos a sua localização e abrimos aquele baú de ferramentas úteis para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, que nada mais é do que os recursos para agir no mundo com liberdade e responsabilidade. Por que nós vamos ter depressão? Por que uma pessoa ficaria deprimida se ela está realizada no campo de operação onde ela se encontra? Não tem motivo. Se ela está em conexão com as leis naturais e dá-se conta disso, por que ela ficaria entristecida, revoltada, magoada? Reparem como isso é verdade. Por exemplo, vocês ganham um título qualquer, vocês foram homenageados por um grande feito. Vocês estão felizes porque cumpriram algo que trouxe benefício para a comunidade onde vocês estão. Vejam como funciona. Vocês estão felizes porque atuaram no âmbito da comunidade, beneficiando essa comunidade com alguma atuação. E vocês viram que as pessoas estavam felizes. Consequentemente, vocês também ficaram felizes por perceberem isso. É o existir. Alguém, no decorrer de toda essa situação feliz, lança uma ofensa a vocês. Diz alguma coisa imprópria, ofende. Vocês iriam para casa magoados, feridos, alquebrados, descrentes? Não. Porque a realização do bem que fizeram é muito superior a uma ofensa qualquer ou alguma opinião que destratou vocês. Tem pouco peso essa agressão perto do sentido realizado. Vocês não ficariam tristes, desmotivados, revoltados, magoados, querendo se vingar? Vocês pensariam: não, isso foi um acidente de percurso, tem tanta coisa boa acontecendo, eu fiz uma coisa tão boa, eu estou vendo as pessoas tão alegres, tão felizes com o que eu fiz, e isso me deixou tão contente também. Aquela ofensa não significa nada. Agora, imaginem que vocês estejam destoados desse sentido, sem muito referencial na vida. Uma pequena ofensa vira um estopim de uma granada, ou não é verdade? A pessoa está, vejam bem, vocês chegaram mal-humorados em casa, porque o trabalho foi duro, o patrão ofendeu, foi um problema, foi discussão, foi coisa muito problemática. Aí vocês entram em casa e veem no meio da sala um dos pares de uma sandália havaiana fora do lugar. Não é? Vocês já chegam aborrecidos, porque o patrão disse uns desaforos, criticou a tarefa, etc. Saíram de lá meio humilhados. Estão magoados, tristes,
Chegam em casa e encontram uma sandália havaiana que não deveria estar na sala. Essa sandália vai acertar a cabeça do primeiro que aparecer no corredor. Agora, estão felizes, fizeram uma coisa boa, foram elogiados, tudo ótimo. Chegam em casa, está uma bagunça. Aí vocês entram, caem na bagunça juntos, está tudo bem, depois a gente arruma. Não é assim? É. Quando a gente descobre o reino dentro de nós, percebe o nosso potencial, o nosso valor, atua no mundo, contribui, pequenas coisas têm muito menos impacto. Não provocam o gatilho da depressão. Então, quando a gente ignora, posto é, quando a gente não conhece o sentido, né? O que eu vou fazer? Eu estou desorientado, para onde eu vou? O que eu posso fazer? Quando eu não conheço, ou quando eu rejeito, eu sei que tenho que fazer, mas não quero. Eu prefiro aproveitar, curtir, aprontar, não quero me relacionar com o dever que a minha vida está me chamando. Quando isso acontece, eu entro em crise. É o primeiro fator. Crise, não doença. A crise ou espiritual é o primeiro fator. O que é uma crise espiritual? É um estado de angústia ou desespero da alma que funciona como um obstáculo para a capacidade de realizar-se como ser humano ou pessoa. Isso é que é uma crise. A crise que vem no espírito é aquele estado súbito ou gradual de insatisfação, angústia, tensão, nervosismo, pelo fato de que eu não estou conectado com aquilo que devo fazer de fato. Quando eu me estabeleço assim, eu estou propenso à doença. A doença psíquica vem depois de um estado periódico, de um estado momentâneo, de maior ou menor tempo, de insatisfação, angústia, desespero da alma, aquela inquietação pelo fato de que eu deveria fazer alguma coisa, mas não estou fazendo. Esta coisa é fundamental para o meu existir e eu estou fora dela. Isso é a propensão ou a antecipação de um processo psíquico patológico. Depressão, pânico, ansiedade, enfim, diversos outros danos todos. Vamos dar exemplos disso. Aqui eu já expliquei. Vou aqui, olha só. Vamos dar exemplo do Evangelho. Adoro dar esses exemplos, que são tão fidedignos. Olha que interessante. Temos aqui 3 personagens: Pedro, Pilatos e Judas. 3 pessoas que entraram em crise espiritual ou existencial. Vejam só. Vamos nos recordar de Pedro. Pedro vinha muito bem, seguindo Jesus, até que foram para o Jardim das Oliveiras e lá Jesus foi preso. O que aconteceu? Todos debandaram apavorados, com medo de serem aprisionados também e sofrerem as consequências que Jesus sofreu. Não ficou ninguém. Na hora do apoio, escaparam. São as fragilidades humanas que estão em todos nós. O problema é que Pedro negou Jesus 3 vezes e foi advertido disso. Porque ele disse: mestre, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E Jesus, mostrando a fragilidade que existe em todos nós, e que nós devemos naturalmente nos perdoar por isso, é claro, porque nós somos aprendizes na vida, disse para Pedro: Pedro, por favor, né?
Antes que o galo cante, hoje mesmo, tu me negarás 3 vezes. Né? Acorda para a realidade. Não existe essa perfeição. Não existe essa entrega absoluta que tu estás dizendo. Tu és um aprendiz. Cai na real. E Pedro jamais. Aconteceu exatamente como ele havia previsto. Pedro então negou Jesus 3 vezes. Quando negou, o galo cantou. E ele então caiu em si quando o galo cantou. O galo cantando foi o grande sinal, o grande gatilho do processo depressivo que depois ele veio a desenvolver muito grave. Pedro sofreu uma depressão muito severa. Depressão essa que veio sanar quando Jesus, depois que ressuscitou, materializado, apareceu certa vez, dias depois, na praia, onde estavam alguns discípulos. Pedro o viu e lançou-se na água, nadou até a margem e disse: Senhor, és tu? E Jesus então disse: o que temos para comer? E assaram um peixe. Sentaram-se. E Jesus então ali teve um diálogo memorável. Vejam como a sabedoria daquele homem era impressionante. Ele disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? É claro, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. Perguntou pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu já te disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez. Podem procurar. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mas não é possível. Já estava perdendo a paciência. Mas não é possível. Já te disse que amo. Então apacenta o meu rebanho. Pedro o negou 3 vezes. E teve a oportunidade de 3 vezes desfazer a negação diante do próprio interessado. Que mensagem é essa? A mensagem é que nós abolimos a nossa culpa, substituindo o mal por um bem. Por isso Jesus falou: não saireis daí, disse ele, até que houver despago até o último cêntimo. Ele não roubou praga. Ele quis dizer que só podemos ficar em estado de perfeição relativa perante o Criador se eliminarmos toda a culpa dos equívocos praticados. E como é que a gente faz isso? Substituindo um mal por um bem. Por isso é que a jornada é longa. Porque erramos, acertamos, corrigimos, fazemos de novo, vamos falhando e acertando, até ficar uma coisa mais homogênea, através da compreensão do bem. Então só pode eliminar-se a culpa, substituindo-a em relação a um erro por um acerto. Quanto mais acertarmos, mais a culpa vai embora. Quanto mais praticarmos o bem, sem visar a nós, mas ao mundo, aos outros, mais eliminamos aquilo que está dentro de nós. Então, Pedro negou 3 vezes e entregou-se ao amor por ele 30 anos. Agora vamos ver o outro. Pilatos. Pilatos era um homem extremamente vulnerável psicologicamente. Lidava com as circunstâncias mediante o favorecimento em relação àquilo que lhe fosse atender às necessidades. Ele era governador da Judéia naquela época, e então levaram Jesus até ele. E ele não viu em Jesus pecado algum, como ele disse para os fariseus: não vejo neste homem pecado algum. E os fariseus se aproximaram e disseram: mas não é lícito a nós mandar matar, só a ti. Porque a intenção era matá-lo, não castigá-lo, apenas.
Pilatos entendeu a mensagem. A mensagem foi: se tu não tomares uma providência, Pilatos, nós vamos fazer aqui uma rebelião. Você vai ter problema, pode ser deportado no cargo. O que você prefere? Essa foi a conversa. E Pilatos se apavorou, porque perderia o poder temporal. O que fez então Pilatos? Disse assim, pensou: eu vou mandar chicotear este homem. Vou mandar chicoteá-lo, bater nele, porque aí o pessoal fica com pena e manda ele liberar. Manda eu dispensar. Vamos fazer isso primeiro. Eles estão habituados a mandar chicotar, eu vou fazer a mesma coisa que eles vão entender. Mandou Jesus para o flagelo. Naturalmente exageraram no castigo. E ele veio bastante macerado de lá. E aí então Pilatos o apresenta à multidão com aquela célebre frase em latim, ecce homo, né? Eis o homem. E aí todos que estavam ali disseram: não, crucifica-o. O que fez Pilatos, agoniado, e não queria fazer aquilo com Jesus. Ele viu naquele homem, e a própria mulher o havia advertido uma noite antes: não tem parte com esse homem, afasta-te dele, não o toca. A própria esposa o advertiu. E aí, em sonho, ela teve um sonho previamente. E então Pilatos, apavorado com aquela incerteza, a crise, sem saber o que fazer, ele sabia, mas não fez. Pensou: nessa época costuma-se anistiar presos políticos, etc. Eu vou mandar buscar Barrabás, que todo mundo detesta, e vou colocá-lo diante de Jesus, para o povo escolher. Com certeza, como não gostam de Barrabás, vão escolher Jesus para eu libertar. Pelo menos eu poupo este homem que não deve nada. Mandou buscar, não funcionou. Escolheram libertar Barrabás. O que fez Pilatos? A pior coisa que ele podia fazer: lavar as mãos. Porque quem lava as mãos está em cima do muro. É quem não decide nada. E a pior coisa do que decidir errado é não decidir. Não há nada pior do que isso, do que não tomar decisão alguma, porque nós somos criaturas que tomamos decisões a todo momento. Alguém já viu uma girafa tomar decisão? Só o ser humano pode tomar uma decisão consciente. Então a pior coisa que pode nos acontecer é não tomar decisão. Pilatos mandou buscar um balde com água, lavou as mãos. E fez justamente a pior coisa que podia fazer. Existe até uma anedota em que havia um homem que estava em cima do muro, de um lado o inferno, de outro lado o céu. Não sei se conhece essa metáfora. E havia um outro, que era um filósofo, assistindo o que estava acontecendo. O diabo de um lado e todas aquelas pessoas de branco, luminosas, do outro. E a pessoa em cima do muro. E as pessoas que estavam ali, em luz, diziam para ele: vem para cá, fica conosco, serás feliz, vem aqui. E a pessoa indecisa. E do outro lado, o diabo olhando, calado, quietinho, sem manifestar nada. E os outros da parte do céu dizendo: meu irmão, vem conosco, insistindo. E o outro lá, Satanás, em silêncio, até dando umas risadinhas. O filósofo então ficou intrigado, chegou perto de Satanás e disse: vem cá, o pessoal do céu implorando para que ele salte para lá, e tu quietinho, não queres ele para cá, para o teu lado? Por que também não ficas lutando e dizendo: vem você para cá? Satanás olhou para ele e disse: meu amigo, você não está entendendo. A parte de cima do muro, onde se ainda está em dúvida, também é minha. Ele está no meu território. Por que eu vou me importar e pedir para que ele venha para cá?
ele já está onde é meu. Então, não tomar decisão, ficar em cima do muro, também não é a parte boa. Quando dizemos, quer saber? Não vou decidir isso agora, depois eu vejo isso. Cuidado. É adiar decisões. Então, Pilatos lavou as mãos. O que aconteceu com ele? Bom, Jesus foi crucificado, etc. Passado alguns meses, aquilo não saiu da cabeça dele. Ele ficou atormentado por não ter tomado uma decisão quanto ao justo, que ele sabia nada dever. O que foi que aconteceu com ele? Começou a lavar as mãos ininterruptamente. Mandava buscar de 5 em 5 minutos bacias com água, lavando as mãos, acreditando que elas estavam constantemente contaminadas e sujas. E chegou mesmo a pegar pedras do chão e esfregar nas mãos, esfolando-as, acreditando que na sua superfície havia muita sujeira. Como é o nome dessa doença? Transtorno obsessivo compulsivo. Lavar as mãos repetidas vezes por sensação de estar contaminado. Doença. Depois da crise, de não ter aderido ao que é natural, ao que é o sentido. Compreenderam agora a sequência dos problemas? Então, quando vemos pessoas hoje que têm síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e outras patologias, esquizofrenia e outras patologias, são todos problemas de natureza essencialmente espirituais. É o chamado para dizer assim: você necessita reparar do ponto de vista espiritual aquilo que está doendo e que você ainda não conhece. No fundo é isso. É claro que o tratamento médico é necessário. Nós temos um corpo. Não dá para fazer só um tratamento espiritual, porque o corpo, nesse momento, ele escraviza o espírito de certa forma. Então é necessário a medicação, o tratamento de fora para dentro. No momento ainda é necessário no nosso mundo, que é o tratamento medicamentoso. Mas o tratamento psicoterápico e os vínculos com as leis naturais, através do existir, sair de si, com certeza, gradativamente, não como mágica, mas gradativamente vai restaurar as condições que favorecem a perpetuação do problema. Então o toque nada mais é do que uma consequência de uma crise espiritual vinculada à desconexão com as leis naturais, a atenção que devemos dar aos valores da vida que são reais, que são importantes serem executados. Judas, a mesma coisa. Judas amava Jesus. Ele não queria prejudicá-lo de forma alguma. Quem pensa que Judas é um traidor, isso não é verdade. É um engano, é uma interpretação nossa. Nós projetamos em Judas as nossas próprias insatisfações. Ele serve como projeção das nossas infelicidades, dos nossos infortúnios, dos nossos erros. É difícil admitir para nós, então projetamos nos outros, inclusive no caso dele. Tem aquele o dia da malhação de Judas, né, que nós instituímos. Para quê? Para diminuir a nossa angústia, a nossa culpa, projetando nele os nossos problemas. Essa é que é a grande verdade. Ele não é um traidor. Ele amava aquele homem. O problema é que ele era uma pessoa frágil do ponto de vista emocional. Ele olhava Jesus com aquela inteligência, aquela eloquência, aquela capacidade e pensava: meu Deus, por que este homem não se projeta? Por que ele não busca o sucesso? Por que ele não toma conta do poder? Ele poderia resolver tantos problemas se sentasse naquele trono. Mas não era o que Jesus queria.
Porque o reino de Jesus é o reino interior, não o exterior. Mas Judas não entendia. Era um homem frágil, equivocado, como todos nós. Mas não traidor, maldoso, não. Ele não sabia que iriam prender Jesus. Porque os fariseus o enganaram também. E ele, frágil, incauto, inocente, foi enganado. Aquelas moedinhas que deram para ele, aquilo não foi uma compra. Aquilo foi assim: deixa eu te dar uma contribuição. Toma, pega esse trocado aqui. Eles precisavam sempre de dinheiro para poderem comprar comida nas grandes viagens a pé que faziam. Judas era o responsável pela bolsa de dinheiro, sempre foi. Ele era o homem que lidava com isso. Ele é que armazenava o dinheiro, fazia as compras. Então ele pegou, aceitou, e isso ia contribuir para que eles pudessem se manter. Eles viviam de doações. Foi isso que aconteceu. Então ele disse: queremos conhecer o teu mestre, vamos lá, me mostra quem é. Aquele que eu beijar é o meu mestre. Então ele chegou e deu um beijo para apresentá-lo. Ele achou que alguns fariseus iriam lá: olha, você é Jesus, né? A gente, prazer em conhecer, venha conversar conosco. Ele achou que fosse isso, mas não. Apareceram alguns guardas e o manietaram, e Judas enlouqueceu, porque ele também não sabia que aquilo ia acontecer. Qual foi a consequência? Crise, que não foi suportada como Pedro suportou. Não deu tempo de Jesus o ajudar depois. Ele pegou uma corda, aproximou-se de um sicômoro, pendurou a corda e enforcou-se. Por desespero, por culpa. Quem planeja alguma coisa vai fazer isso? Claro que não. Ia voltar lá: conseguimos, hein, que bacana aí, me dá mais um dinheirinho aí. Não se mata. Ele se matou porque também foi enganado. Ele não esperava que aquilo acontecesse. Claro que ele errou, porque não era o objetivo da causa. Mas traidor também não é. Quantos de nós cometemos enganos achando que fazemos o melhor? Não, eu vou em silêncio, porque aí, se eu for falar, acontece isso muito, se eu for falar com ele vai dizer não, então vamos fazer logo aqui em segredo, porque quando ele chegar já está feito, ele não tem como recuar. Quantas vezes a gente não tenta fazer o bem com uma pessoa e que não é um bem? Achamos que aquilo é o melhor para a pessoa, mas não é. Foi só isso que aconteceu, e ele não suportou e cometeu o suicídio. Então vejam que tudo começa antes por uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise interna, quando nós nos desconectamos da grande razão de viver, ou daquilo que se tem que fazer, que é o adequado fazer. É assim que a gente começa a adoecer. Então, o grande problema é o nosso ego. Nós fomos treinados desde os processos mais remotos da evolução para termos medo. O instinto de sobrevivência produz o medo, a necessidade de luta ou fuga. Então, aquele que é egoísta, entre aspas, vamos dizer assim, aquele que externa o egoísmo, primeiro eu. Se os outros vierem, ok. Caso contrário, eu estou bem. Esse, no fundo, tem um grande medo. O medo é o maior antagonista do amor. O medo atrapalha consideravelmente o nosso viver, a nossa expressão de vida. Porque o medo bloqueia o amor. Não é o ódio que é o antagonista do amor. Quem odeia, ama excessivamente. A pessoa, quando vocês tiverem alguém que fique no pé de vocês, o tempo inteiro perseguindo, é porque ama demais. A pessoa termina um relacionamento. Olha como acontece. A pessoa termina um relacionamento. Termina. Aí ela pega o telefone no dia seguinte: você é um safado. Não quero mais ver você. Some da minha vida.
não me escreve, ama demais. A pessoa não faz nada, ela que fica perseguindo. É porque ela está dizendo, meu Deus, volta pelo amor de Deus. Então não é o ódio que é o antagonista do amor, é o medo. Vejam o pânico, que é o medo de sair à rua, o medo de enfrentar, sair, medo de passar mal na rua, no metrô, no ônibus. A pessoa telefona e diz assim, teu irmão adoeceu, está no hospital e quer falar contigo. Olha a crise. Eu atendo o meu irmão por amor ou evito de ir lá por medo de sair? Olha a crise. Então o medo é que antagoniza o amor. Esse é o grande problema do egoísmo. É o medo de dividir, de repartir, de compartilhar, de servir, porque nós achamos na nossa imaturidade que vai nos faltar. E ao contrário, quanto mais damos, mais temos. Jesus disse isso. Para aquele que tem, mais se lhe dará. E aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Esse ter é ter para repartir. Ele quis dizer assim, aquele que possui muito e divide, reparte, terá mais ainda. Mas aquele que não tem, isto é, aquele que não divide, que reparte, que guarda, até o pouco que tem, isto é, aquilo que ele guarda para si, não posso, porque isso vai faltar para mim, vai ser tirado. Por que tira? Porque apodrece. Ferramenta parada, a ferrugem toma conta. Ferramenta que não atua no mundo, que não rasga a terra, que não trabalha para o mundo, para a terra, para a vida, enferruja, adoece, apodrece. Essa é a grande verdade. Então, eu trouxe aqui, isso aqui eu já expliquei, vou pular em função do tempo. Quero trazer só esse conceito aqui. Quanto mais se persegue a felicidade, mais ela escapa de nós. Eu quero deixar esse conceito para vocês entenderem, porque isso é o protótipo da neurose. O que é uma pessoa neurótica? É um termo meio chulo hoje em dia, mas eu quero colocá-lo aqui com uma conotação psicológica. Neurose, que Freud chamou. Freud usou esse termo. Neurose. O que é a neurose? A neurose é uma concentração excessiva em si mesmo. Isso é que é neurose. A definição de neurose é: eu me preocupo com o que vai me acontecer. Ponto final. É a neurose. A pessoa neurótica, quando ela, por exemplo, serve muito os outros, atende o que os outros fazem, concorda com tudo, ela está pensando nela, não nos outros, porque ela quer ser que os outros a agradem, a reconheçam, não se afastem dela, não a deixem sozinha. Ela está pensando nela. Por isso é que eu digo sempre isso em palestra: qual o motivo de você fazer a caridade? Às vezes eu escuto respostas assim: porque dessa forma eu vou evoluir e vou, quando desencarnar, permanecer numa condição melhor. Então cuidado, caridade não é isso. Por que nós devemos fazer a caridade? Porque com a caridade beneficiamos os outros. Os outros ficam felizes, os outros melhoram de vida, os outros crescem. Não pode ter uma mão dupla, porque se tiver mão dupla, perde a potência, perde o valor. É muito importante termos isso em mente. Por que você trabalha na casa espírita durante 30 anos? Porque quando eu desencarnar, eu quero chegar lá e estar numa condição melhor. Mas então, se o objetivo é esse, as pessoas são o meio para você chegar lá. Então você está usando as pessoas para ficar bem. Qual é o objetivo de estarmos na casa espírita trabalhando por 30 anos? Ver os outros melhores, ajudar quantos pudermos. É para isso que nós estamos na casa espírita.
não é por nós. É importante termos isso em mente, para não perdermos o valor da nossa oferta, usando um termo do Novo Testamento, né? Então, quem persegue a felicidade nunca a encontra. Isso é evidente. Às vezes o paciente senta diante de mim e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, tudo que eu queria era ser feliz, será que é tão difícil? É assim. Porque se o que você quer é ser feliz, você está tomando a consequência pelo objetivo. Ser feliz é consequência, não é meta. Ninguém está no mundo para ser feliz. Nós estamos aqui para desenvolver uma tarefa em prol de todos. Para isso nós estamos aqui. A felicidade é consequência dessa tarefa. Quem pensa na consequência é a mesma coisa que pensar no resultado sem atuar. Então nós devemos esquecer essa coisa de ser felizes. E nós devemos ir no mundo e perguntar: quem precisa de mim? E ir lá e atuar, ajudar, erguer. E a felicidade vem naturalmente por ver aquele outro feliz. Jesus disse isso: não oreis como fazem os publicanos, que batem peito em praça pública, orando em voz alta, mas recolhei-vos no vosso quarto e orai em secreto, sem ninguém ver, e vosso Pai, que tudo vê em secreto, vos dará a recompensa. A recompensa é a felicidade, é a consequência daquilo que se faz sem pensar em si. Então nós tomamos a consequência pela meta. É um grande engano. Essa parte eu já expliquei lá no começo, um pouco mais, eu vou pular. Então vou colocar aqui como encontrar o sentido de 3 formas: amar, criar e sofrer. Vou me resumir aqui para concluir. Amar significa dar de si para alguém, para uma comunidade, para o mundo, como fez Jesus. Isto é amar. Por que Jesus não teve preocupação excessiva em entregar-se à cruz? Por que ele não ofereceu resistência? Claro que ele ficou ansioso em um dado momento, né? Ele disse para os discípulos: a minha alma está muito angustiada, e suou sangue. Era um nível de estresse pelo sofrimento que ele iria passar. Ora, quem quer apanhar, ganhar pregos, ficar pendurado, asfixiado numa cruz? Alguém quer aqui? Não. É claro que a gente fica ansioso no momento em que aquilo vai acontecer, mas ele não recuou. Por que não? Porque havia um sentido superior. Olha o exemplo que eu dei antes, né? O exemplo de que quando o sentido é superior, aquela dor mínima, ou aquela ofensa, aquela crítica, aquele mal é mais passageiro, porque o sentido é maior, né? Então quando o sentido é maior, nós nos fortalecemos e passamos por qualquer dor que nós tenhamos que experimentar. Por isso é que ele não voltou atrás, porque cumprir a meta de dar o testemunho da sua mensagem era muito mais importante do que aqueles pregos que iriam ser fincados nas suas mãos, a asfixia da cruz, a lança no peito no final, enfim, isso era menor do que o sentido de amar que ele tinha. Vejam o poder do amor. Então amar é uma maneira de encontrar sentido na vida. Criar, ter uma tarefa, ter um trabalho útil, ter algo que seja concreto para a humanidade. Às vezes eu pergunto assim: por que você trabalha? Eu trabalho porque eu tenho tanta coisa para pagar, então não trabalha. Melhor dever. Porque se o trabalho for para pagar as contas, meu Deus, que vida é essa? O trabalho tem que servir para nós vermos os outros crescerem com aquilo que sabemos fazer. Se o objetivo for atender às nossas necessidades
animais, comer, beber, pagar a conta de luz. Se essa for a meta, meu Deus, que vida será essa? A cada levantar para o trabalho de manhã é um esforço tremendo. Então esse é o sentido de criar, ver sentido naquilo que fazemos. A pessoa sabe cozinhar muito bem, ela mora só, ninguém vai vê-la, ninguém vai enxergar o que ela faz. Então ela coloca o melhor vestido, o melhor perfume, faz aquele banho sensacional, se prepara, cozinha a melhor comida e come sozinha. Não. Quando a pessoa faz um prato especial, não, ela convida os amigos. Olha a parábola do festim de bodas. Saiam às ruas e convidem todos que encontrarem. É isso. Porque Deus serve para os outros, para os filhos. Assim devemos fazer também. Quem tem um trabalho para atender necessidade, não trabalha. Executa algumas coisas aí que, enfim, suprem necessidades. Mas quem trabalha para os outros, para ver os outros crescerem, estarem melhores, saírem de situações difíceis. Para isso que nós colocamos a nossa aptidão. É uma outra forma de encontrar sentido na vida. E sofrer também. E eu quero deixar claro o que significa isso. Não é sofrer banalidades, aguentar a dor, ter uma decepção e ficar sofrendo. Não é isso. Sofrer é quando nos acontece algo inevitável, nós enfrentamos com coragem e vamos até o fim, lutando em prol de uma superação daquilo, sem reclamação, sem queixa. Isso também produz um sentido, porque espiritualmente é o móvel do crescimento. Nada nos acontece por acaso, nada, tudo tem uma razão. Nada acontece assim. Joguei uma moeda, caiu coroa, sofri. Não, isso não existe. Não existe nada sem programação na vida, nada. Então, sofrer e enfrentar a dor com galardão, com coragem, também é uma forma de encontrar sentido. Essas três maneiras nos orientam a não desistir de viver, a não entrar em depressão, a ter uma razão para ser concluída adiante e com fé, coragem e determinação alcançarmos no fim o grande objetivo de autotranscendermos, superarmos nossas próprias crises e deficiências e colhermos naturalmente, dado por Deus, todo aquele padrão emocional de felicidade que possamos ter. Eu vou colocar aqui alguns exemplos só que Jesus quis dizer para eliminar o padrão de tristeza, depressão e ansiedade. Olha alguns exemplos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Já falamos bastante aqui sobre isso. Vida insípida não dá para ter. Porque vida insípida, como ele disse, só dá para ser pisada pelos homens, na referência do sal. Então aqueles que têm uma vida insípida, eu vivo para sobreviver, a vida é muito difícil, é tudo muito complexo, a gente tem que lutar, quem vive assim não vive. Não existe, apenas passa do jeito que dá, pelo tempo que Deus lhe deu. E isso é péssimo, porque volta para recuperar. Então é necessário ter sentido, é necessário ter razão, concretude para viver, porque nós somos o sal da terra. Nós temos poderes inimagináveis e não sabemos usar. Sabe por quê? Por causa da nossa pouca fé, disse ele. Os discípulos iam expulsar o demônio e não conseguiram. E perguntaram, por que a gente não consegue e você consegue? Ele não disse, porque eu sou experiente, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho pós-graduação.
Não, ele não disse isso. Ele disse, por causa da vossa pouca fé. Só por isso. Nós não temos fé no nosso poder interno, que é Deus dentro de nós, em fazermos grandes revoluções de transformação. Não cremos, mas temos essa possibilidade. Aqui, ó, aquilo que eu falei de liberdade total. Olha que coisa boa, tomar decisões conscientes. Amai os vossos inimigos. É normal isso? Não. Por isso que eu falei que a gente tem que ser anormal. O grande exercício nosso é ser anormal. Porque o normal é o que o cão faz. Vocês têm cão em casa, com certeza, muitos aqui. Se eu for lá, ele vai latir para mim e vai abanar o rabo para vocês. Não é o que a gente faz. Chega um amigo nosso, olá, meu querido. Chega um estranho, não sei não. É igual o cachorro. Então Jesus diz, amai os vossos inimigos. Vamos interagir bem com os outros, acolher todos com bondade, com confiança. Ah, mas e se me tratarem mal, se falharem comigo? O problema do outro, não é meu. Foi ele que fez, não fui eu. E se me enganarem? O problema dele. Eu posso até sofrer alguma coisa, sofrer algum dano, mas não fui eu que enganei. Olha que coisa boa. Eu estou íntegro. O problema foi do outro. Ele é que tem que lidar com a própria consciência, não eu. Então, liberdade é isso. É viver sem base naquilo que o outro propõe. Outro dia eu li no Facebook, uma mensagem assim: eu desejo a você em dobro tudo o que você desejar para mim. Eu pensei, meu Deus, está à mercê dos outros. Porque ela deseja em dobro aquilo que desejarem. Se for o mal, ela deseja o mal. Se for o bem, ela deseja o bem. É uma pessoa algemada à vontade alheia. Isso não é liberdade. Liberdade é, eu desejo o bem, independente do que desejem para mim. Porque aquilo que desejam, problema de quem deseja. O problema que eu respondo é pelo meu desejo. O que eu desejo é que eu vou responder. O que fazem comigo, cada um vai responder por si. Então isso é liberdade espiritual. É maravilhoso a gente perceber esse conhecimento que Jesus traz. Aqui, ó, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que é isso? Muita gente por longo tempo entendeu que era para pegar um chicote com uma ponta de osso lá no cantinho e sofrer o flagelo de sofrer. E se bate. Já viram aqueles rituais no Oriente que a pessoa se machuca? Tem gente que pensa que é isso, mas não é. Renunciar a si mesmo é: pare de ser neurótico. Deixe de olhar para si mesmo, de se garantir, de se proteger. Pense no outro. Saia de si e trabalhe para a vida, para a sua comunidade, para os seus irmãos. É esse o sentido. Renunciar a si mesmo. Quem quiser se salvar, se perderá, ele disse. É isso. Quem quiser ficar se protegendo, vamos ali, não sei se vai ser bom. Fala com fulano, não sei se ele vai me atender. Acho que ele não vai gostar. Quem se defende de tudo, fica sem nada. Fica sem amigos. Fica sem amor. Fica sem nada. Temos que nos dar para a vida. E se alguém não entender, a maioria vai entender. Porque a resposta ao bem é o bem. Na grande maioria das vezes. Muito bem, vamos continuar para finalizar aqui. Isso eu já discuti bastante. Sim, só essa parte aqui, ó. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É a culpa que é o protótipo da depressão. Ele propõe que não vamos negar isso. Reconcilia-te. Se alguém aqui experimenta algum nível de culpa muito grande por qualquer coisa, tome a decisão de banir esse sentimento agora e empreender uma nova trajetória focada no bem. Basta isso. Ficar na cama, por que, meu Deus? Por que eu fiz isso? Meu Deus. Os espíritos vão se aproximar, vão olhar para você
e vão dizer assim: meu querido, quando você parar com essa confusão toda aí, sem utilidade, a gente te ajuda. Se você quiser continuar, a gente espera. Deus não tem pena, Ele ama, não é a mesma coisa. Nós gostamos de quem tenha pena de nós, adoramos. Quando alguém chega perto do leito nosso, não me diga, coitado, ai, aquilo cresce numa alegria. Aí a gente segura na mão, pois é, aí conta aquele corolário de coisas problemáticas. E quando alguém diz: eu te entendo, comigo aconteceu a mesma coisa, aí vai ser maravilhoso. Aí adoramos esse tom de piedade, porque a queixa é uma das melhores estratégias para não fazermos nada de mudança. Olha que coisa boa. Eu me queixo porque estou dizendo assim: é mais forte do que eu. Adoramos esse termo. Ah, isso aqui foi mais forte do que. É lindo, porque não precisamos fazer nada. É a maior conveniência que tem. Só que os espíritos que nos apoiam, que nos amam, olham para nós e dizem: vamos ficar por aqui até esse tonto acordar. É quase assim. Tem um pouco do meu exagero, mas é quase assim. Então, vamos banir a culpa. Ah, a pessoa fez um aborto. Paciência. Comece a tratar as pessoas com amor, que aquilo é superado. Ah, eu cometi um grave erro ali, eu não consigo arrancar isso da minha cabeça. Comece a trabalhar no bem. Substitua o mal pelo bem, e aquele mal é neutralizado, porque aí começa a haver uma conspiração a nosso favor. Aquele que ferimos começa a melhorar, a vida começa a conspirar para ajudá-lo, outros vêm em nosso favor e a coisa vai se organizando. Ficar deitado lamentando não resolve problema algum, e não é isso que Deus quer, porque Deus não tem pena, Ele ama, e quem ama convoca para o trabalho, não se apieda dos outros. É importante termos isso em mente. Então, que nós possamos ser como a casa sobre a rocha, e não como a casa sobre a areia, que vieram os ventos, as tempestades, os redemoinhos e a afundaram. Aquela que estava sobre a rocha, sobre a confiança em Deus, no próximo e em si, sustentou-se sem depressão, sem pânico, sem ansiedade, vencendo todo o futuro de promissão na direção de Deus. Então, muita paz a todos e muito obrigado.